Olá a todos! Hoje vamos recapitular um interessante filme de romance dos anos 2000. Fique atento, pois contém spoilers. No início do filme, conhecemos nosso protagonista, um jovem rico chamado Sebastian. Ele é popularmente conhecido por ser um grande sedutor de mulheres, mas também tem uma má reputação por sempre ferir os sentimentos delas. Em seguida, encontramos o jovem deitado em um sofá, conversando com sua terapeuta favorita, chamada Greenbaum. Ele revela para ela que gostaria de curar um comportamento que o incomoda muito. Sebastian quer se curar de sua necessidade constante de ter momentos intensos e estar com garotas o tempo todo. A senhorita Green diz que não há motivos para se preocupar, e diz que isso pode ser um reflexo de uma má criação dos seus pais. Em seguida, ela lhe dá uma cópia de seu livro que poderia ajudá-lo. Após isso, Sebastian começa a flertar com ela, elogiando suas pernas e a abraçando calorosamente. Mas podemos observar que ela não gosta nem um pouco e apenas finge gostar porque ele é rico. Sebastian vê uma foto da filha de Green, ele elogia a beleza da garota. Em seguida, ele sai do escritório. Não muito tempo depois, Green recebe uma ligação de sua filha, que está desesperada e chorando, pois um jovem a seduziu prometendo muitas coisas boas, elogiou suas pernas, tirou fotos e postou na internet. Logo de imediato, a doutora Green sabia que se tratava do astuto Sebastian. Ela corre atrás dele. Mas já é tarde demais. Sebastian já está envolvido com outra mulher e longe do seu alcance. Do outro lado da história, conhecemos a meia-irmã de Sebastian, chamada Catherine. Ela é uma pessoa que finge ser de boa índole e faz de tudo para manter sua reputação de pura moça. Neste momento, ela está em sua casa, sentada no sofá, conversando com Cecile e sua mãe. A mãe de Cecile confia a Catherine a responsabilidade de manter a pureza e a reputação de sua filha na nova escola da qual Catherine tem muita influência e é uma referência de boa conduta. Em seguida, Sebastian entra na sala, e como era de se esperar, o jovem começa a flertar com a pura e virgem Cecile. Mas Catherine o repreende de imediato. Quando Cecile e sua mãe saem, Catherine revela a Sebastian que seu ex-namorado, Kurt Reynolds, terminou com ela por causa de Cecile. Agora, Catherine planeja levar Cecile para sua ala e difamar sua reputação, encorajando Sebastian a envolvê-la em seus jogos. No entanto, Sebastian se recusa, pois está focado em seduzir Annette, a filha do novo diretor que se mudará para a cidade em breve e vai estudar na mesma escola que ele. Tanto Sebastian quanto Catherine sabem que Annette é uma virgem com uma reputação intocada, pois ela escreveu um manifesto público falando sobre sua virgindade e como pretende esperar o amor verdadeiro. Antes de vir para a cidade, Annette irá passar uns dias na casa da tia de Sebastian. Sebastian diz que é a oportunidade perfeita para se aproximar de Annette. Catherine duvida que ele irá conseguir tirar a pureza de Annette e faz uma aposta. Se ele conseguir tirar a virgindade dela antes do início das aulas, ela vai dormir com ele e realizar seus desejos, pois ela é a única pessoa que não conseguiu dormir, apesar de tentar muitas vezes. Mas se Sebastian perder a aposta, terá que lhe entregar seu lindo jaguar. Sebastian de imediato recusa a proposta, pois não havia vantagens reais. Até que ela propõe que ele poderia colocar seu brinquedo em qualquer buraco. Com a possibilidade dele arrancar as pregas dela, ele abre um sorriso e prontamente aceita a aposta. Na cena seguinte, vemos Annette conversando com a tia Helen. Logo em seguida, Sebastian chega. Helen logo os apresenta um ao outro. Sebastian pede à velha para que ela vá preparar uma bebida, enquanto ele conversa com Annette. Annette e Sebastian estavam passeando e conversando sobre as ideias dela para um manifesto. Durante a conversa, Sebastian disse a Annette que, se ela nunca experimentou o amor, ela não poderia julgá-lo. Annette respondeu dizendo que não esperava que Sebastian entendesse suas crenças, considerando sua reputação. Ela havia ouvido falar sobre o histórico de Sebastian, que prometia o mundo às garotas, mas sempre acabava partindo seus corações. Sebastian estava irritado por não ter conseguido conquistar Annette, especialmente agora que ela sabia sobre sua reputação. Ele decidiu encontrar seu amigo Blaine para discutir a situação. Blaine sugeriu que talvez Greg, o ex-namorado de Annette, tenha dito coisas ruins sobre Sebastian, prejudicando sua reputação. Blaine acaba revelando que Greg tem romance com ele. Mas isto é segredo, pois Greg não quer que seus pais e amigos descubram que ele gosta de se envolver com homens. Sebastian decide usar isso como arma para vingar-se. Por outro lado, Catherine observou Cecile com seu professor de música, Ronald.
Eles estavam sentados muito próximos, e Catherine viu ali uma oportunidade para aproximá-los ainda mais. Mais tarde, Catherine e Cecily estão sentadas em um parque, onde Cecily contou a Catherine sobre seu namorado, Court Reynolds, que terminou um relacionamento com uma garota para ficar com ela. Cecily não sabia que estava falando sobre Catherine, mas essa informação deixou Catherine furiosa, embora ela tenha mantido sua expressão neutra. Cecily também revela a Catherine que Court a convidou para passar o fim de semana nos Hamptons, mas que ela estava preocupada porque nunca teve experiências românticas significativas. Apesar de sua fúria, Catherine mantém a calma e age normalmente. Em seguida, ensina a Annette a beijar e insinuando que ela deveria tentar fazer o mesmo com Ronald. Cecily revelou que Ronald, seu professor de música, tinha um grande carinho por ela e frequentemente lhe enviava cartas de amor, às quais ela não respondia. Mesmo assim, ela admitiu que pensava muito em Ronald. Catherine, sempre pronta para se envolver nas vidas dos outros, pediu a Cecily que trouxesse cópias dessas cartas para ela, dizendo que poderia ajudar. Catherine também prometeu a Cecily que organizaria um encontro entre ela e Ronald. Enquanto isso, Sebastian estava na casa de sua tia, onde convenceu Annette a se juntar a ele para um mergulho na piscina. Annette concordou, mas logo decidiu ir embora, porque não se sentia confortável em sua companhia, especialmente após ouvir rumores negativos sobre ele. Mais tarde, Sebastian entrou sem ser convidado na casa de Blaine e encontrou Blaine e Greg, o ex-namorado de Annette e atual parceiro gay de Blaine, juntos em um momento íntimo. Sebastian tirou algumas fotos comprometedoras e usou-as para ameaçar Greg, insinuando que seu pai não ficaria nada feliz se visse aquelas imagens, o que poderia colocar em risco sua carreira no beisebol. Greg tranquilizou Sebastian de que ele não havia dito nada de ruim sobre ele para Annette. Mas Sebastian deu a Greg uma tarefa: encontrar-se com Annette e descobrir quem estava espalhando boatos sobre ele. Além disso, Sebastian queria que Greg fizesse sua imagem parecer boa aos olhos de Annette. Greg cumpriu ambas as tarefas e retornou a Sebastian com uma informação importante. A senhora Caldwell, mãe de Cecily, era a verdadeira culpada por espalhar rumores sobre Sebastian. Sebastian fica muito irritado e conta para Catherine quem estava falando de sua reputação para Annette. Mas Catherine não dá ouvidos, pois está ocupada assistindo o encontro entre Cecily e seu professor de música, Ronald, através de uma câmera que colocou escondida na sala que os dois estavam. O encontro entre os dois não acontece nada de íntimo como Catherine gostaria que acontecesse. Irritada, ela decide seguir o seu segundo plano, que é contar para a mãe de Cecily que a sua filha estava recebendo cartas românticas de seu professor de música e tendo um caso íntimo com ele. Como Sebastian também queria se vingar da mãe de Cecily, concordou ajudar Catherine nessa jornada. Mais tarde, Sebastian faz uma ligação para a casa de sua tia, procurando por Annette. Quando ele consegue falar com ela, ele a convida para sair. Annette, influenciada por Greg, e pensando que Sebastian é uma boa pessoa, aceita o convite. A narrativa muda para Catherine, que encontra a senhora Caldwell e exagera ao relatar os detalhes do relacionamento entre Cecily e Ronald. A senhora Caldwell fica extremamente irritada ao ouvir sobre o envolvimento de Cecily e as cartas de amor que Ronald enviou. Ela vai para casa furiosa, interrompendo a aula de música de Cecily com Ronald, e demite o professor imediatamente, humilhando-o em razão de sua cor. Quando Ronald sai da casa dos Caldwell, ele se encontra com Sebastian e Catherine, que mostram para ele uma carta escrita por Cecily. Isso deixa Ronald muito feliz, pois mostra que Cecily também tem sentimentos por ele. Sebastian e Catherine incentivam Ronald a responder à carta, mas ele expressa seu medo da reação da senhora Caldwell. Os dois sugerem que ele escreva uma carta, pois é mais romântico do que um e-mail ou uma ligação. Eles também se oferecem para entregar a carta para ele. Depois que Ronald parte, Sebastian questiona Catherine sobre as possíveis consequências de suas ações. Catherine responde que ela raramente se apaixona, mas quando acontece, ela sempre é rejeitada por causa de garotas como Cecily. Para resolver a situação, Catherine e Sebastian ligam para Cecily e dizem que tem uma carta para ela de Ronald, mas que Sebastian não pode entregar diretamente devido ao ódio da senhora Caldwell por ele. Eles convencem Cecily a ir à casa de Sebastian para escrever uma resposta para Ronald. Cecily pega um táxi para a casa de Sebastian, onde ela escreve uma carta e a entrega para ele.
Enquanto Cecily está lá, Sebastian faz comentários ofensivos sobre sua aparência, dizendo que ela poderia ser modelo, mas que não é bonita o suficiente. Cecily foi atraída para a armadilha e começou a se comportar de maneira sedutora para Sebastian, tentando chamar sua atenção, mas não de forma muito eficaz. Ele se aproxima dela, desabotou a sua camisa e tira algumas fotos. Após a sessão de fotos, Cecily quer ir embora, mas Sebastian começa a ameaçá-la com mensagens intimidantes, dizendo que entraria em contato com sua mãe se ela não fizesse o que ele queria. Por fim, ele consegue seduzi-la para seu próprio prazer. Na manhã seguinte, a Sra. Caldwell está procurando por Cecily pela casa, até que ela aparece com o cabelo bagunçado, dizendo que esteve fora fazendo compras. A mãe não se preocupa com sua aparência desleixada e sugere que ela se arrume para visitar a tia Helen, pois essa visita era importante para a escola. A cena muda para a casa da tia Helen, onde ela está sentada do lado de fora com Annette e Cecily. Sebastian se junta ao grupo, mas começa a fazer piadas grosseiras, deixando Cecily desconfortável. Ela se afasta, enquanto a tia Helen pede para Annette e Sebastian serem voluntários em uma casa de repouso, pois ela tinha outros compromissos. Annette concorda prontamente, e Sebastian também concorda para manter uma boa imagem e impressionar Annette. Em outra cena, Annette e Sebastian são designados para ajudar pessoas diferentes na casa de repouso. Sebastian fica responsável por cuidar de uma senhora com problemas de memória. Ele comenta que eles jogaram gamão, e ela o venceu 3 vezes. No caminho de volta, Sebastian confessa a Annette que estava tão entediado no local que começou a fazer caretas para se entreter, fazendo-a rir. Annette demonstra interesse em Sebastian, segurando sua mão, dando a entender que seus sentimentos por ele estão crescendo. Mais tarde, Cecily se encontra com Catherine na casa da tia de Sebastian para conversar sobre sua recente experiência com Sebastian. Cecily está se sentindo culpada por ter dormido com ele, mas Catherine a tranquiliza, sugerindo que ela poderia aprender algo com Sebastian, usando-o como um tutor para aprimorar suas habilidades em momentos íntimos, a fim de agradar Ronald. Catherine também incentiva Cecily a dormir com o maior número possível de homens, argumentando que a prática leva à perfeição. Na próxima cena, Cecily está deitada na cama com Sebastian, sugerindo que eles se beijaram. Cecily quer conversar com ele, mas ele não parece interessado, dizendo a ela que é hora de ir. Cecily continua insistindo, mas acaba levando um chute de Sebastian. No outro dia, Sebastian observa a Annette através de binóculos enquanto ela lê um livro. Catherine pega os binóculos e dá uma olhada também, depois pede para dar uma volta no carro novo de Sebastian, porque ele não está conseguindo se aproximar de Annette. Sebastian responde que ainda não perdeu-a e que ganhará na aposta, assim como o corpo de Catherine. Sebastian então se dirige para Annette e eles começam a se beijar suavemente, mas ela o empurra de repente. Ele fica irritado e pergunta se ela gosta dele ou não, ao que ela responde que sim, ela sente algo, mas não pode confiar nele. Ele a acusa de ser uma fingida por dizer que o ama, mas não quer se aproximar. Annette, por sua vez, explica que não confia nele e não pode se entregar completamente. Mais tarde, Sebastian entra no quarto de Annette para se despedir antes de ir embora. Ele tenta convencê-la de que ele é seu verdadeiro amor e que ela está prestes a perder uma grande oportunidade se não aceitar esse amor. Annette acaba percebendo que ele tem razão e se oferece para ele, mas Sebastian a rejeita, dizendo que não está com humor. Annette, se sentindo humilhada e decepcionada, deixa a casa da tia para ficar no hotel dos pais de uma amiga. Quando Sebastian descobre que ela foi embora, ele vai atrás dela. Um amigo em comum, Greg, diz a ele por telefone que Annette está em uma estação de metrô. Sebastian vai até a estação, onde encontra Annette, e eles acabam se beijando apaixonadamente, e em seguida os dois vão para casa, onde finalmente têm uma noite romântica juntos. Depois, ele vai à casa de Catherine, onde a encontra seminua. Ele percebe que ela está com outra pessoa, então verifica debaixo da cama e descobre Ronald escondido lá. Ronald sai correndo da casa imediatamente. Catherine se oferece para Sebastian, dizendo que ele venceu a aposta, mas ele a recusa, afirmando que não está com humor. Na verdade, ele percebeu que ama Annette e não quer mais ninguém além dela. Catherine fica furiosa ao ouvir a resposta de Sebastian e o alerta sobre as consequências caso ela conte ao pai de Annette
sobre seu envolvimento com ele. Ela acredita que o novo diretor da escola, sendo um homem de reputação impecável, não aprovaria sua filha sendo vista com alguém como Sebastian. Isso também mancharia a imagem de Annette, especialmente após ela ter publicado um manifesto que enfatizava valores morais. Sebastian, planejando contar tudo a Annette, decide escrever um diário detalhando seu passado para lhe entregar. No entanto, após a ameaça de Catherine de arruinar a reputação de Annette, ele vai até Annette para terminar o relacionamento. Ele diz a ela que ela não foi nada mais do que uma missão para ele. Sebastian estava visivelmente abalado, tremendo e com lágrimas nos olhos enquanto dizia essas palavras. Depois disso, ele retorna para a casa de Catherine, onde ele sarcasticamente propõe um brinde para comemorar. Mas sua irmã revela que ela o manipulou para terminar com Annette, porque sabia que ele estava apaixonado por ela desde o início. Ela o chama de perdedor e proclama sua vitória sobre ele. Ao perceber que não ganharia o anel de sua meia-irmã e que as pregas dela continuaria intacta, Sebastian se desespera para encontrar Annette e explicar a verdade, mas não consegue localizá-la em lugar algum. Ele deixa seu diário no hotel onde ela está hospedada, esperando que ela o receba e leia suas confissões. Annette, em seu apartamento, recebe o diário e descobre todas as revelações de Sebastian. Ele confessa seu amor por ela e admite que sempre encontrou alegria na miséria dos outros, mas agora estava sofrendo porque perdeu a única pessoa que realmente amou. Enquanto Annette lê o diário, Sebastian espera do lado de fora do apartamento, permanecendo na rua até a manhã seguinte. Enquanto isso, Catherine liga para Ronald e mente para ele, dizendo que Sebastian a agrediu e fugiu. Ela usa isso como pretexto para convidá-lo a conversar sobre Cecily. Quando Ronald fica sabendo do que Sebastian fez com Cecily, ele parte em busca de Sebastian, enfurecido e pronto para confrontá-lo. Ronald encontra Sebastian na estrada perto da casa de Annette e, imediatamente, eles começam a brigar. Annette, que estava seguindo Sebastian após ler sua confissão de amor por ela no diário, chega para tentar salvar Sebastian. Durante a luta, ela acaba levando um soco de Ronald e cai na estrada. Um carro estava prestes a atingir Annette quando Sebastian percebe o perigo e pula para empurrá-la para o lado. Com esse ato, ele é atropelado pelo carro, batendo violentamente no para-brisa. O impacto é fatal para Sebastian, que não consegue resistir aos ferimentos e morre por causa de um periquito. Na sequência, o cenário muda para o início do ano letivo na escola, com o diretor fazendo um discurso que também serve como um memorial para Sebastian. Enquanto isso, Catherine está no banheiro usando drogas, quando Annette entra e lhe dá condolências de forma sarcástica pelo falecimento do meio-irmão. Após o discurso do diretor, Catherine sobe ao palco para fazer um discurso também, mas percebe uma agitação entre os alunos, que começam a sair do salão. Irritada, ela segue a multidão e descobre que Cecily está distribuindo cópias do diário de Sebastian. O diário contém informações comprometedoras sobre Catherine, detalhando seus atos desonestos e suas manipulações. O diretor então se aproxima e pega as drogas que ela estava escondendo em um crucifixo. Catherine começa a chorar ao perceber que sua reputação, pela qual ela trabalhou tanto para construir, foi arruinada diante de todos. O filme termina com uma cena de Annette dirigindo por uma estrada, usando os óculos escuros de Sebastian e dirigindo seu Jaguar, enquanto relembra tudo sobre ele e sobre o amor que eles compartilharam. Nesse filme, muitas pessoas têm seu lado na história e acham que somente um dos dois estavam errados. E você? De qual lado fica? Comente abaixo e até o próximo resumo.